o normal de acontecer. E aí, que novidades nós temos aí? Ou nada de novidades? Nada? Que pena. Que peninha. Estava tentando colocar meu... a minha iluminação extra aqui, mas não tá ficando bom. Tá ruim. Vamos tirar. Tá melhor sem. Jean. Vamos lá. Hoje é 21, né? Dia 21. Estamos em quantas pessoas? 10. Deixa eu ver se é 10 mesmo. Não, é 9. Agora é 10. Onde tá a lista de chamada? Vamos lá. Quem tá aí? Camille. Edson. Vamos lá. Camille, Edson, Jean. Pele. Vitor. Agora estamos em 11. 11 pessoas. Ainda é pouco para essa turma. Mas, né? Semana passada a gente falou sobre incubadoras, né? E sobre como elas atuam, né? No incentivo, né? A negócios, a pequenos negócios e tal, né? Mas importante, assim, bem importante, né? Quando a gente vai avaliar se tem um processo, né? Para um processo de incubação, né? Se pode ou não, é o grau de inovação, certo? Então, a gente precisa apresentar realmente, né, um certo grau de inovação nos negócios. Então, legal, eu vi quem respondeu, eu respondi individualmente, né, para cada um que respondeu, né? Então, tem que avaliar bem, né? Se a gente tem ou não tem um grau de inovação suficiente para ter esse tipo de incentivo, né? Para poder participar de um programa de incubação. Tá bem? Bom, então, hoje a gente vai tratar um assunto
que é importante, né? E é a importância da qualidade da qualidade e uma introdução à sustentabilidade, né? Sustentabilidade a gente vai falar um pouco mais na semana que vem, né? Sobre negócios sustentáveis e como a qualidade pode ser importante, né? A qualidade como um todo, não só pensando em qualidade do produto, e sim uma qualidade de uma forma bem mais geral, bem mais genérica, né? Para a gente entender a qualidade como uma forma de gerir o negócio, como uma estratégia, né, do empreendimento, né? A gestão pela qualidade ela tem sido se tornou bastante importante, né, para as empresas, a ponto de que hoje em dia, assim, ó, ou você tem ou você não participa muito dos negócios, né? Dada a importância que é. Então, é importante que a gente trate um pouquinho sobre este assunto e como que a gente trata ele, né, dentro das nossas empresas e dos nossos projetos, tá bem? Então, existem várias formas, né, da gente tratar a qualidade, da gente se diferenciar pela qualidade, né? Seja de uma forma, na forma da gente gerir a empresa, seja na forma de diferenciar o produto, né, o nosso produto ou o nosso serviço, né, que as empresas que fornecem serviço, né, também fornecem, de uma forma ou de outra, fornecem aí qualidade, né? A qualidade não está simplesmente sujeita aos produtos, e sim a serviços também, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre este assunto? Então, da semana passada, né, quem completou a atividade, né, dei uma atualizada aqui, olhei hoje de manhã a última vez, então se alguém mandou alguma coisa depois disso, eu realmente não olhei, certo? Então, vejam que quem faz são sempre os mesmos, né? Então, gente, vamos lá, né? Quem não tá fazendo, vamos se puxar ali um pouquinho, né? Tá bem? Posso contar? Ah, vocês ficam bem quietinhos, né? Então, na última aula a gente falou sobre incubadoras, né, de empresas, e hoje a gente vai falar sobre gestão da qualidade nas empresas, certo? Então, o foco na qualidade e na adoção de práticas sustentáveis podem colocar a sua empresa, o seu negócio, o seu empreendimento num patamar superior. Não importa o tamanho do seu negócio, né? Se o seu negócio pode ser bem pequeno, como a gente vai ver, inclusive alguns exemplos, né? Mas a qualidade e as práticas sustentáveis podem colocar você num patamar superior, né? E que você consiga se diferenciar no seu ramo de atividade ou nos seus negócios em função
desses diferenciais que você apresenta aí de qualidade, né? Mas a gestão da qualidade é uma estratégia da empresa, ou seja, do empreendimento, certo? Não é só do produto. A gestão da qualidade é uma forma da gente tratar o negócio como um todo e não somente a qualidade do produto, certo? Mas a gestão da qualidade, ela foca em você oferecer ao seu cliente o máximo, é você maximizar, né, a qualidade nos seus processos, na sua produção e na sua prestação de serviço, certo? O foco, o objeto de um sistema de gestão da qualidade, ou pela qualidade, é o cliente, né? É você oferecer o melhor da sua empresa para o seu cliente. E a gestão da qualidade passa por todas as etapas do negócio, né? Desde a administração. Então, não existe a gestão da qualidade sem a gente passar também pela administração, certo? Então, administração, na escolha da matéria-prima, então você tem que tratar aí com os seus fornecedores, certo? O que você vai comprar. Então, não tem como a gente oferecer ao cliente o máximo da qualidade se a gente não começa lá pela primeira ponta, que são os seus fornecedores, certo? E os seus fornecedores podem ser fornecedores de produtos ou de serviços, né? Se você tem ali um aplicativo, um negócio digital, né? Você tem alguns fornecedores, assim, programadores, desenvolvedores, certo? E esses fornecedores têm que estar focados também na qualidade daquilo que você está oferecendo lá para o seu cliente, certo? Então, quando a gente fala de escolha da matéria-prima, é a escolha dos seus fornecedores e eles podem ser de produtos ou também de serviços, certo? Então, quando a gente fala de qualidade, a gente não está falando só de produto, certo? A gente está falando de material, serviço, método de produção, minimizar os erros, né? E com isso, se a gente minimiza os erros, né? Erro é para ser detectado na fonte, é quando ele acontece, certo? Se a gente deixar para detectar lá no fim, a gente já perdeu. E perda numa empresa significa custo e não é sustentável, né? Porque tudo que a gente tem de desperdício prejudica a sustentabilidade do nosso empreendimento, certo? Bom, deixa eu só anotar aí as pessoas que entraram para eu não me perder depois, né? Bom, os benefícios, né? Benefícios da gente gerir a empresa pela qualidade, eles são percebidos, né? Normalmente pelo próprio mercado, né? É o mercado que dita qual é que é a qualidade do produto. Aquilo que é necessário e aquilo que você está oferecendo, certo? Então, o seu cliente que nota, quando você opta, né, por gerir a sua empresa pela qualidade, seu cliente vai notar uma organização melhor, a sua produtividade é melhor, e produtividade significa não só qualidade, como também custo, né? A sua credibilidade perante seus clientes, os seus fornecedores também é maior quando a gente está gerindo a empresa pela qualidade, né? Ampliar a competitividade
para ampliar a competitividade das empresas, a gente tem que ser capaz de oferecer produtos de qualidade, usando eficientemente os recursos, né? Os recursos, todos os recursos, matéria-prima, energia, água, né? Tudo, todos os recursos, né? Tendo um baixo impacto ambiental, porque quando a gente usa de forma consciente, né, os recursos, a gente reduz o impacto, né, no meio ambiente e a satisfação de todo mundo, né? Porque às vezes a gente pensa, né, que mas para reduzir os impactos ambientais isso custa dinheiro. Tem retorno também, né? Quando a gente adota práticas mais sustentáveis nos nossos negócios, a gente tem retorno, inclusive, né? Retorno em forma de retorno financeiro mesmo, né? Quando a gente gasta menos água, gasta menos energia, gasta menos matéria-prima, tem menos desperdício, a gente oferece um produto de qualidade e reduz o impacto. É isso, né? A consequência, né? A consequência dessas práticas é a gente ter um negócio mais sustentável. Bom, para ampliar, né, a competitividade, a gente precisa, né, conseguir fazer, conseguir a satisfação de todas as partes envolvidas, né? Desde o fornecedor, funcionário, se é que vocês vão ter funcionário, do dono da empresa, dos clientes, né? De quem trabalha, dos serviços, né? Serviço de entrega, sei lá, quaisquer que sejam os serviços que vocês vão prestar, né? E por isso a gestão da qualidade ela é parte integrante de uma coisa maior que se chama sustentabilidade. Tá bem? Bom, mas como que a gente pode adotar, né? Quais são as posturas e como que a empresa faz para ter uma gestão eficaz, né, para a qualidade e para a sustentabilidade, certo? Primeira coisa, né, lá na primeira ponta, é verificar a origem da matéria-prima. Se a gente está adotando, né, quando vocês definiram lá a missão, né, da empresa, lá no primeiro curso, a visão, né, a gente definiu os valores, é aquilo pelo qual a nossa empresa, o nosso projeto, né, aquilo que a gente está se propondo, aqui que veio, né? Para que essa organização, ou que essa empresa existe, certo? E quando a gente define esses valores, a gente tem que definir esse valor, inclusive lá para os nossos fornecedores, certo? Então, se a gente tem princípios éticos ou práticas éticas, né, de negócios, práticas éticas de negócio, tipo negócios claros, dentro da lei, né, esse tipo de coisa, a gente tem que adotar, tem que fazer com que os nossos fornecedores também adotem os mesmos princípios éticos, porque senão de nada adiante, né? De nada adianta eu, por exemplo, assim, oferecer um produto ok dentro da lei, buscar práticas de qualidade, de sustentabilidade, e aí lá o meu fornecedor de matéria-prima não está preocupado com isso. Até porque
né? Normalmente quem adota essas práticas, né, acaba tendo um desperdício menor e acaba reduzindo aí os seus custos, certo? Então, muitas vezes você comprar de um fornecedor que adote práticas de qualidade e de sustentabilidade, ele te faz, inclusive, ter um custo adequado, certo? Existe uma frase, né, que eu gosto muito, né, que diz que a qualidade começa com uma vassoura, né? Então, não existe qualidade no meio da sujeira. Então, é uma prática que a gente tem que adotar e tem que levar para a nossa vida. Manter a ordem e a limpeza na nossa empresa, para que isto seja um exemplo. Imagina um cliente seu entrar aí na sua empresa e se deparar aí com, sei lá, sujeira, né? Resíduo para todo lado, né? Você tem as pessoas estão sujas, mal apresentadas, você tem, sei lá, até quando ele entra na sua empresa, ele vê, enxerga sujeira, né? Não existe, a gente não consegue fazer ou demonstrar qualidade no meio da bagunça e da sujeira. Então, adotem isso para a vida, inclusive, né? No meio da bagunça, a gente não consegue. Imagina vocês estudando no meio da, da bagunça do quarto aí. Vocês não conseguem nem achar as coisas que vocês têm que ler, o que estudar, os trabalhos que tem que fazer. Se a gente não se organiza, né? Nem para a escola a gente consegue ter um desempenho de qualidade, certo? Se a gente não se organiza e não mantém um mínimo de organização e de limpeza. Na nossa vida, isso, não só nas nossas empresas. Mas na empresa é ainda mais importante, porque na empresa você precisa ser um exemplo para o seu cliente. Ele tem que sentir isto. Ele tem que sentir que você é um exemplo. Então, na empresa, mais até do que na nossa vida, você precisa ser um exemplo. E o seu cliente tem que olhar e dizer assim: olha, eu queria ser assim, entendeu? Eu quero ser assim. Então, é bem importante. Isso parece um bordão, mas não existe, não tem como a gente praticar a qualidade no meio da desordem e da sujeira, certo? O Falcone, que é o pai da qualidade, já dizia isso. Qualidade começa com uma vassoura. Então, mantenham limpos os ambientes e organizados. Outra coisa importantíssima, né? Se a gente quer ter um desempenho de qualidade, a gente precisa envolver as pessoas. Como que a gente faz para envolver as pessoas, né? Se você tem funcionários, né? Todos têm que entender que são partes do processo de qualidade ou ele vai falhar. Qualquer que seja o funcionário, é o entregador, né? O que adianta você caprichar o máximo? Vamos supor que você esteja fornecendo, sei lá, lanche por teleentrega, certo? Aí você capricha, bota uma embalagem bonita, legal, e aí você pega um serviço de teleentrega que o motoboy chega na casa do cliente sujo, né?
ele destruiu a sua embalagem durante o transporte, certo? Ele demorou, seu produto chegou frio, né? Então, assim, ó, não adianta, né, a gente pensar só na gente ou só na nossa, olhar só para o nosso umbigo. Qualidade a gente faz com todas as pessoas que participam, desde lá da primeira ponta, que é o seu fornecedor, né, de matéria-prima, até o seu entregador, até quem entrega, até que o produto chegue na mão do seu cliente. Ah, mas eu não tenho um produto, eu vendo um serviço. Ok? O serviço também chega lá no seu cliente, certo? Ou o seu cliente vem até você, né? Melhor ainda, né? Mais ainda, você tem que envolver todas as pessoas que vão ter contato, ou quem vai prestar o serviço. Ah, mas eu faço um serviço de... o meu produto é um serviço de manutenção, né? Manutenção de veículos, é uma oficina mecânica, né? Uma oficina mecânica, particularmente, ela é um ambiente propício para deixar as pessoas e os ambientes sujos, né? Imagina que você tem uma oficina absolutamente limpa e que o mecânico também está sempre limpo. É outra coisa, né? É outra coisa um cliente chegar numa oficina, certo? E encontrar o mecânico limpo e todo o ambiente da mecânica também limpo. É outro departamento, certo? A impressão que se tem é outra. E não precisa gastar mais dinheiro para isso, certo? Para manter o ambiente limpo e organizado e envolver todas as pessoas, a gente não precisa gastar mais dinheiro, certo? A gente precisa fazer com que qualquer pessoa que trabalhe naquele ambiente esteja envolvida, certo? Então, o distribuir, né? Distribuir ou fazer com que as pessoas conheçam os objetivos da empresa é particularmente importante. Beleza? Treine os seus funcionários. Se você tem funcionários, treine os seus funcionários para que eles adotem as posturas definidas. Defina para eles aquilo que você espera deles. Se você tem um funcionário, você tem que dizer claramente para ele o que você espera dele, né? Qual é a postura que você quer. Diga que você quer que ele se apresente limpo, que ele mantenha o ambiente organizado, né? Ah, se você tiver que oferecer, sei lá, um macacão aí para o seu mecânico, certo? Ou para o seu auxiliar, ou uma touca, um jaleco, sei lá, um macacão, qualquer que seja a coisa, forneça e faça com que eles usem, certo? Porque os funcionários são... se você tem funcionário, o funcionário representa o nome da empresa perante os seus clientes. Inclusive um vendedor. Se você tem um vendedor, alguém que faz venda para você, por exemplo, ele está representando a sua empresa, o seu nome, a sua marca lá na frente do seu cliente. Então, é importante que a postura que ele adota seja a postura que é da empresa e não do vendedor, certo? Ele precisa adotar a postura da empresa. Ele precisa se comportar da forma que a empresa definiu, né? É você que define o como as pessoas precisam se postar, as pessoas que representam ali a sua empresa perante os clientes, perante a sociedade, inclusive, certo? Então, treinar os seus funcionários é muito importante. Eles precisam saber, né? Quem chega numa empresa, se você chega numa empresa e ninguém fala nada para você,
né? Imagina você chegando numa empresa para trabalhar e ninguém te diz como que é qual é que é a postura que é esperada de você, você não vai saber, certo? Então não faça isso na sua empresa também. Quinto, faça pesquisas de satisfação, né, com o seu cliente. É bem importante, né, que você consiga. A gente já falou isso em outros módulos, né, em outras aulas, sobre como é importante a gente obter o feedback dos clientes e como isso pode abrir novas maneiras ou influenciar você a implementar novas posturas, novos negócios, né? Novas maneiras de pensar, a fazer melhorias, certo? Então, uma das coisas mais importantes quando a gente fala de qualidade é a gente monitorar se os clientes estão satisfeitos ou não, né? E o cliente estando satisfeito não significa que você possa, sei lá, relaxa que diz assim, em time que está ganhando, a gente não mexe. Será que é assim? Será que é assim? Time que está ganhando, a gente não mexe? Acho que não, né? Daqui a pouco tem um adversário que é melhor do que você. Então, é melhor a gente ir testando as melhores práticas sempre. Com o tempo, você vai habituando aquilo que o seu cliente gosta. Então, surpreenda o seu cliente com coisas novas, sempre. Né? Então, não é porque o seu cliente está satisfeito ou que você tem uma boa avaliação com o seu cliente que você pode relaxar e ficar, como vou dizer, ficar tranquilo, né? E deixar os negócios como estão. Não, pelo contrário, você tem que cada vez melhorar mais e obter de novo feedback, e de novo, e de novo, e de novo. Feedback dos clientes tem que ser obtido sempre, sempre, em todos os momentos, né? Todos os momentos mesmo. Acompanhe sempre o seu negócio medindo, né? Tem que avaliar o desempenho constantemente. O nosso desempenho, e como que a gente avalia o desempenho, né? A gente já falou sobre isso em várias outras aulas, né? Que para a gente tomar as decisões mais acertadas, a gente precisa avaliar constantemente o desempenho, para a gente conseguir tomar decisões com base em fatos, em dados concretos, né? As melhores decisões sempre são baseadas em avaliação, em medição, em dados concretos, em fatos, né? As melhores decisões sempre são baseadas em coisas concretas. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Que a gente não pode tomar decisão baseada no achismo. Mas, para isso, a gente precisa medir o desempenho. Nós precisamos constantemente saber se o cliente está satisfeito. Porque, assim, uma coisa é certa, né? Nem todo cliente reclama quando está insatisfeito, certo? E, às vezes, reclama, eu digo, por livre e espontânea vontade. Se você não perguntar, a grande maioria, inclusive, fica quieta, não faz uma reclamação. Ele fica quieto e vai embora, né? O que é pior.
Então, se você não perguntar, ou se você não estiver constantemente monitorando e pegando o feedback, você não vai saber. Então, é importante que você pergunte. Nem todo mundo tem o hábito de reclamar quando não gosta ou quando está insatisfeito com alguma coisa. Grande parte das vezes a gente simplesmente para de comprar, vai embora e procura outro, né? Grande parte das vezes, a não ser que você tenha uma parceria, uma relação muito estreita aí com o seu cliente, pode muito acontecer. Eu não ficou satisfeito, vai embora. Então, é muito importante que vocês acompanhem o desempenho, né? E tome as suas decisões baseadas nesse acompanhamento. Então, cria indicadores. A gente já estudou isso, né, também. Como criar indicadores, como que a gente mede o desempenho, né, através de indicadores. A gente precisa de indicadores financeiros, né, para a gente saber se está ganhando dinheiro ou não. Porque, afinal de contas, né, qualquer negócio precisa, em primeiro lugar, ter um resultado financeiro positivo, né? Se eu não tenho um resultado positivo, é complicado, certo? Então, é importante que a gente sempre tenha uma avaliação, né, do nosso desempenho, resultado financeiro, resultados de qualidade, medir o desperdício. Medir o desperdício, gente, é muito importante. Saber quanto que a gente desperdiça, em termos de tudo, não só de produto. E quanto que eu tenho de desperdício de energia, de água, por exemplo, né? A gente medir o desperdício faz com que, sempre que a gente mede alguma coisa, a gente consegue enxergar melhor e fazer melhoria. Esse é um dos grandes princípios da qualidade. É medir, monitorar e fazer melhoria, tomar ação, certo? Esse é um dos grandes princípios da qualidade. Corrigir as falhas, né? Se a gente não mede, é difícil você identificar as falhas, né? E sempre estabelecer prioridade, né? Qual que é o problema mais crítico? Aquilo que está gerando, por exemplo, assim, sei lá, está me causando perdas, né? Perdas importantes, está me causando baixa produtividade ou está me causando insatisfação do cliente. Sempre que um problema, né, uma falha estiver relacionada à satisfação do cliente, ela é prioritária sobre qualquer outra coisa, né? Porque quando a gente está falando em satisfação dos clientes, é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, em qualquer negócio, qualquer que seja, né? Lembro do pipoqueiro Valdir? Eu já apresentei ele aqui para vocês. O pipoqueiro Valdir tem só um carrinho de pipoca, mas a preocupação dele com a qualidade do produto que ele oferece lá para os seus clientes é impressionante, entendeu? E é uma coisa simples, é só uma pipoca, certo? É só uma pipoca. Mas a preocupação com a qualidade, ela tem que estar presente em qualquer negócio, né? E quando a gente identifica uma falha, tem que corrigir, né? Não adianta esbravejar. Eu tenho vários problemas aqui. Coloca em ordem de prioridade, até existem hoje em dia, né, ferramentas para isso, para a gente colocar os problemas em ordem de prioridade. Mas é importantíssimo que a gente corrija, né, todos os problemas, certo? Para que a gente não tenha um desempenho melhor e uma satisfação de todas as partes envolvidas, na verdade, né? Empresário, funcionário, fornecedor, cliente. Todos esses são partes interessadas aí na sua empresa. Beleza?
Muito bem! Oitavo aqui, né? Quanto melhor a sua qualidade, melhor o seu preço. Nós estamos falando em melhor o seu preço e não maior o seu preço. A gente já sabe hoje, né, que muitas vezes um produto de qualidade nem sempre é o mais caro, certo? Na verdade, o cliente tem que entender que ele pagou menos do que aquilo realmente vale, certo? Então, não é o valor, o preço que vai ditar o valor de um produto. O valor é aquilo que o cliente percebe, é quanto que o cliente acha que aquilo vale, por aquilo que você está oferecendo. Então, muitas vezes, você... Opa! Já estava no, no seguinte, né? E muitas vezes, né? Muitas vezes, e a gente vai ver depois alguns exemplos, né? De como que tem casos em que, mesmo o preço sendo um pouquinho mais alto, o cliente ainda prefere. Por quê? Porque o valor que ele percebe é maior. Então, não é o preço que dita a qualidade. Nem sempre o produto mais caro é o melhor, e sim aquele que você percebe mais valor. Quando que o cliente está disposto a pagar um pouco mais, né? Mesmo que o produto a pagar um preço um pouquinho acima dos outros, é quando ele percebe que o valor é maior do que o preço, certo? Então, isso é bem importante que a gente tenha em mente nos nossos negócios. A estrutura básica de um processo de qualidade, o PDCA. O PDCA é uma sigla em inglês, né? Como muitas outras siglas aí que a gente já viu, já estudou, né? Quantos termos, né? Que vêm ali do inglês, que significa plan, do, check and act. Então, é planejar, fazer, executar, medir, né? Checar e agir. Esse é a estrutura, a melhor estrutura de quando a gente trabalha com qualidade. Significa a gente planejar, né? Planejar o que fazer, né? O que precisa ser feito é ter uma estratégia, né? Ter uma estratégia, planejar, né? Planejar as nossas ações, planejar as vendas, planejar melhorias, tudo tem que ser planejado. Depois de planejado, é fazer, é executar com disciplina, certo? É planejar com criatividade, executar com disciplina aquilo que foi planejado. Não adianta nada a gente fazer um plano se a gente não executa o plano conforme o planejado. Se eu percebo que eu preciso replanejar, é porque na hora que eu for medir e monitorar, eu percebo que por aquele caminho eu não vou chegar ao meu objetivo. Então, o que eu tenho que fazer? Replanejar, certo? E isso, gente, não serve só para a empresa, né? O PDCA é uma metodologia que pode ser usada na nossa vida, né? É a gente planejar aonde que a gente quer chegar, né? Definir, né? Ter um plano. No início, lá bem no início do módulo avançado, né, aqui do curso, a gente falou sobre planejamento, né? A gente fez lá os nossos planos, o plano
para a nossa vida pessoal, né? E o plano para os negócios, certo? Então, na vida pessoal também a gente planeja coisas, né? Quando a gente planeja alguma coisa, é importante a gente executar com disciplina, medir se aquilo que eu fiz está conforme o planejado ou não, e caso não esteja, é agir. Agir como? Corrigir se for necessário, né? Ou replanejar, certo? Então, o PDCA é a melhor estratégia para manter o aprendizado dentro da empresa ou na nossa vida pessoal, né? E é bem importante para a gente não repetir falhas, certo? Todos nós falhamos nas empresas, as empresas falham, fazem coisas erradas, a gente na nossa vida também falha, também faz coisas erradas, né? Mas a gente planejar e executar com disciplina evita, ou pelo menos minimiza, né? Para que a gente não repita as falhas, certo? Para que a gente incorpore as soluções e promova melhorias, para que a gente não volte a cometer os mesmos erros. Então, por exemplo, assim, ó, se você entregou errado o produto lá para o seu cliente ou falhou no serviço, né, você precisa corrigir, né, que é uma das posturas aí que a gente já falou, corrija imediatamente e busque ações para que isso não aconteça de novo. Então, é importante que a gente, quando tem um problema, principalmente se ele for relacionado a clientes, que a gente identifique por que ele aconteceu, ou qual que é a causa desse problema, para que a gente consiga definir a melhor estratégia e a melhor ação para que isso não volte, não torne a acontecer, certo? Então, é importantíssimo a gente trabalhar para não repetir as falhas, né? Para que a gente não cometa de novo o mesmo erro. Cliente fica puto da cara se a gente comete o mesmo erro 2 vezes. Pensem em vocês como clientes, né? Pensa que vocês compram alguma coisa, dá errado. Às vezes, né, a forma como uma empresa te atende quando alguma coisa dá errado é mais importante do que nunca dar errado, né? Então, a forma como você vai atender o seu cliente, como você vai agir. Agora, pense em você ter 2 vezes o mesmo erro com o mesmo cliente. É de chorar, né? Então, melhor a gente não cometer os mesmos erros 2 vezes, né, com os nossos clientes. E coisas importantes, né? Se puder certificar os seus produtos, os seus serviços, a sua empresa, né? É bem importante. A certificação sempre é uma garantia, né, de que a sua empresa oferece para o seu cliente, né? As normas da série ISO 9000, né? Elas são uma certificação. A ISO 9000 nunca é uma certificação para o produto, certo? Então, eu ser certificado ISO 9001 não significa que o meu produto é o de melhor qualidade. E sim que a minha empresa adota práticas, né, de qualidade nos seus processos, aquele ciclo todo do PDCA, né, de planejamento, execução, medição e tomada de ação, certo? Mas não significa que o meu produto tem um diferencial de qualidade, porque a certificação ISO 9001, né, ela não está ligada ao produto, e sim a um sistema da empresa. Então, não existe produto certificado ISO 9001, certo? E se isto for atrelado ao produto, é até ilegal, né?
os próprios os certificadores, né, o próprio Inmetro não aceita, né? Se você for pego, por exemplo, associando um certificado ISO 9001 à qualidade do produto, você pode ser multado ou perder a sua certificação, inclusive, certo? Porque não pode. É que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas existem muitas outras certificações, então, que estão ligadas aos produtos e aos serviços, certo? Existem muitos outros tipos de certificação. E uma certificação é um reconhecimento externo. Quer dizer, alguém foi lá na sua empresa e reconhece, por exemplo, que aquele produto ele tem uma qualidade certificada por algum padrão, né? Quando a gente certifica qualquer coisa, ela está ligada a um padrão, certo? E é esse padrão que é importante. Inclusive, a ISO 9000 é um padrão, certo? E tem um reconhecimento aí internacional. E muitas certificações têm reconhecimento internacional. Às vezes, é importante você ter um reconhecimento regional, nacional, que também faz a diferença. Mas ter um reconhecimento ou ter uma certificação, ter um selo, é importante, certo? Então, os tipos de certificação. Então, certificação de sistema da qualidade é aquele que garante que a sua empresa valoriza a qualidade nos processos internos, nos produtos e nos serviços, certo? E que o processo, as práticas que você adota na sua empresa, elas estão de acordo com um determinado padrão, certo? E isso não pode ser atrelado ao produto. Exemplo, a ISO 9001. Existem outras normas de certificação de sistemas da qualidade. Por exemplo, né, a ISO 22001, que é uma certificação para empresas do setor alimentício, né? Existem certificações específicas para segurança da informação, para quem trabalha aí com coisas de TI. Existem certificações específicas para o ramo automotivo, para quem é fabricante ou fornecedor de peças, né, para o ramo automotivo. Então, existem várias certificações aí de sistema da qualidade. Claro, a mãe de todas essas normas é realmente a ISO 9001, mas existem outras também, certo? E as certificações de produtos, certo? Certificações de produtos, elas podem ser voluntárias, quer dizer, você pode voluntariamente querer certificar o seu produto de acordo com algum padrão estabelecido, certo? Então, você pode ter uma certificação voluntária ou compulsória. O que é compulsório? Compulsório é aquilo que é obrigatório. Existem certificações que são obrigatórias, certo? Por exemplo, certificação de qualidade de brinquedos, né? Qualquer brinquedo que você compre, e eu quero que vocês deem uma olhada em qualquer... Quando vocês forem aí no mercado, numa loja que tiver um brinquedo, vocês procurem lá, tem um selinho de certificação do Inmetro, certo? Isso significa que aquele produto está certificado de acordo lá com um padrão, com uma portaria lá do Inmetro, né? Que é com as exigências de qualidade estabelecidas lá pelo Inmetro, certo? Então, brinquedo é vidros, né?
Vocês sabiam, por exemplo, que cesta básica é certificado? Se você tem empresas que fornecem cesta básica. Acho que o SESI fornece cesta básica, se não me engano. Alguém de vocês sabe? Acho que o SESI fornece, né? Alguém sabe? Ou não? A cesta básica. Hã? Eu acho que o SESI fornece, mas tem empresas que fornecem uma cesta básica, né? A cesta básica ela é composta por uma quantidade, por um, um conjunto de produtos, certo? E para você fornecer cestas básicas, você tem que ter uma certificação de produto que também é feita pelo Inmetro. Então, o Inmetro tem um padrão de qualidade dos produtos, quer dizer, que produtos fazem parte da cesta básica, tanto que a gente ouve quanto que é o valor, inclusive, da cesta básica, né? E a qualidade dos produtos, os tipos de produtos que tem que constar e com que qualidade, qual é a referência dos produtos que tem que constar na cesta básica. Então, cesta básica é, sim, um produto certificado também, com certificação obrigatória, certo? Essa não é voluntária, né? É obrigatória. E tem vários outros tipos de produtos, né? Materiais elétricos, né? Tem muita coisa de materiais elétricos que são certificados também, né? Que precisa de certificação. Materiais de segurança, né? Em geral tem certificação também, né? Obrigatória, certo? Capacete, por exemplo, capacete tem que ser certificado, certo? O sapato de segurança tem certificação também, tem um número lá, né? Então, isso define a qualidade daquele produto. Aí sim, isso é no produto, lá tem um selinho, né? Lá no produto que identifica a qualidade daquele produto, certo? Mas o que é um certificado de qualidade, né? Ele é um documento em que o governo federal ou estadual ou instituições internacionais, né, que estabelecem normas e que as empresas devem seguir para manter o padrão. Então, por exemplo, aquele do brinquedo, essa norma é estabelecida por quem? Pelo Inmetro, que é de quem? É do governo federal. Então, o governo federal define lá qual que é a qualidade exigida para um brinquedo. Então, tem lá, por exemplo, assim, sei lá, vocês veem sempre nos brinquedos, tem, por exemplo, assim, a definição da idade, né? Para que idade que é. E isso define, são regras que estão lá nessa portaria do Inmetro, certo? É o Inmetro que define isso. Então, tem lá uma norma que define qual é que é a qualidade exigida para aquele tipo de brinquedo, certo? Então, dependendo da idade, inclusive, por exemplo, o tamanho das peças não pode ter determinado para cada idade, né? Tem tamanhos diferentes aí. O brinquedo não pode, quando ele quebra, por exemplo, não pode deixar uma ponta que possa machucar, essas coisas, sabe? Inclusive, brinquedos que são importados, para ser comercializado no Brasil, tem que ter essa certificação. Senão está ilegal. Se não tem, é ilegal, né? Então, é importante isso, tá? Então, e certificações de sistema da qualidade, então, tem normalmente uma norma de referência, como é, no caso, a ISO 9001, a 22, ou qualquer outra norma que tenha ali quais são os requisitos que a empresa tem que cumprir, certo? Para receber esse certificado. Então, sempre é uma boa a certificação de qualidade para que
a gente tenha um diferencial. E para o cliente saber, por exemplo, que essa empresa foi avaliada por uma organização independente, certo? Não sou eu que estou dizendo, não é a empresa que está dizendo, é uma organização independente que está falando isso, certo? E que importância que tem, né, essas certificações de qualidade para as empresas, né? As principais vantagens de a gente ter um certificado de qualidade, né, para apresentar aí para os clientes. É a confiança, né? A confiança que o cliente vai ter em você. Você ter um certificado aí significa que alguém avaliou aí a sua empresa e disse que tá ok, que você cumpre os requisitos daquele certificado que você está se propondo, ou ele é do produto, ou do sistema da qualidade, aí não vem ao caso, tanto faz, certo? Mas ter um certificado sempre é uma organização independente que avaliou você, certo? Alguém de fora da sua empresa te avaliou para te dar esse certificado, certo? Fazer a diferença entre os concorrentes, né? Isso normalmente quando a certificação é voluntária, como é a maioria das certificações de sistema da qualidade. Ela é voluntária, ela não é compulsória, certo? Mas existem também alguns tipos de certificações de produtos que são também voluntárias, certo? E a gente vai ver alguns exemplos depois, certo? Mas, principalmente, quando a certificação é voluntária, você pode ter um diferencial aí em relação aos seus concorrentes. Aumentar a competitividade, né? Através da redução dos custos da não qualidade. Quando você tem um sistema que você planeja, executa, mede e tal, uma das consequências é você reduzir as falhas, né? Reduzir os problemas. E se você reduz os problemas, reduz o desperdício, você reduz os seus custos, certo? Um certificado também pode reforçar a imagem da empresa perante o mercado ou facilitar o acesso a mercados novos, como, por exemplo, sei lá, exportação, né? Tem alguns mercados assim, ó, que eles exigem, inclusive, certificados, né? Mesmo que seja voluntário, para você ter acesso a alguns tipos de mercados, muitas vezes você ter um certificado pode fazer toda a diferença, certo? Imagina que você, sei lá, vai exportar um produto, né? Se você for exportar, principalmente se for exportar, imagine que você está lá do outro lado do mundo, seu cliente, né? E aí ele vê que você tem um certificado aí de qualidade emitido por uma organização internacional, por exemplo, com reconhecimento internacional. Beleza, isso facilita. Não é que é garantia de negócio, não é garantia de negócio, né? Nem sempre um certificado é garantia de negócio, certo? Mas facilita o acesso, certo? E permite evidenciar o cumprimento de requisitos regulamentares. Requisitos regulamentares significa leis, regulamentos, certo? Como é, por exemplo, o caso das certificações que são obrigatórias, como é o caso dos brinquedos, dos vidros, né? Da cesta básica, do materiais elétricos, né? Tem vários tipos, né, de produtos que a certificação é obrigada. Pneus, né? Pneus de carro, de moto, né? De bicicleta também, né? Pneu de bicicleta tem que ser certificado também, né? Menos os de competições, mas enfim, certo? Todos
o certificado permite evidenciar o cumprimento desses requisitos, se você tem, né, esse certificado. Quando ele é obrigatório, na verdade, você não pode comercializar o produto se ele não tiver certificado, certo? Não pode, na verdade, é ilegal se você comercializar um produto cuja certificação é obrigatória e você não tiver a certificação. Existem outros, né? Outros certificados ou outras certificações que são também, que são igualmente importantes, mas que são muito específicas de algum tipo de negócio e que são aquelas certificações de indicação geográfica. As certificações de indicação geográfica são importantes diferenciais em alguns tipos de negócios, né? E a gente vai ver alguns casos, né, em que são pequenos negócios em que as certificações dão um valor específico para um determinado produto, dizendo assim, ó, não, este aqui é praticamente um certificado de originalidade, certo? Este é o original, é aquele que é produzido em tal lugar. Então, existe um tipo de bordado, que esse aqui ó, é o bordado filé, né? Que ele é originário de algumas regiões de Alagoas, né? E aí essa região, né? Eles fizeram uma associação das artesãs e bordadeiras de uma determinada região ali do Alagoas e obtiveram um selo de indicação geográfica, quer dizer, o bordado filé originário daquele local, ele é valorizado como o original. Então, no mercado, ele é mais valorizado, inclusive. Ele custa mais caro e o cliente não se importa de pagar mais por isso, certo? Então, além de Alagoas, hoje os produtos feitos com o bordado filé, eles estão disponíveis em vários locais, em várias lojas no Brasil e são bastante valorizados. Os que têm o selo, em geral, eles são mais valorizados, né? Por quê? Só que não é assim, simplesmente tem lá um selo, certo? Essas artesãs, elas fizeram curso, né? Tiveram que estabelecer um processo, então existe uma regra para produzir esse bordado daquela maneira e naquele local, certo? Então, quem faz parte dessas associações e que tem esse selo pode usar este selo, tem lá um número e tal, que é original e tal, e que faz a diferença, certo? É praticamente um certificado de originalidade. Vamos ver, só para a gente ter uma ideia, né? Vamos dar uma olhadinha num videozinho, né? Dessa certificação, desse tipo de certificação de origem e qual que é a importância disso para o negócio, né? E existem muitos outros que também a gente vai ver daqui a pouco.
Então, né, gente, a forma como isso foi feito não é assim, e tem ali um certificado de origem. Então, o bordado filé que vem lá das lagoas de Mandaú e Manguaba, são 6 municípios aí que estão nesse certificado de origem. E isso dá uma valorização para o produto, certo? Mas existem outras tantas, né? A certificação de origem, ela não é só, né, para esse tipo de coisa. Alguém já ouviu falar, por exemplo, nos doces de Pelotas? Alguém já ouviu falar nos doces de Pelotas? Já sim ou não? Então, doces de Pelotas são famosos. E eles têm também, né, uma associação das doceiras lá de Pelotas e que tem, tá vendo esse número que tem aqui, ó? Esse número aqui indica a certificação dessa doceira aqui, certo? E ele tem, é uma indicação de procedência, é um selo, o doce de Pelotas.org.br. É certificado também, é um certificado de procedência. Alguém já ouviu falar do queijo canastra? Já ouviu falar ou não? Queijo canastra também é um queijo produzido na Serra da Canastra, em Minas Gerais. São 7 municípios que fazem parte da Serra da Canastra e tem todo um processo de fabricação desse queijo, né? E ele tem um certificado, uma indicação de procedência também. Aqui, ó. Esse número aqui indica a procedência desse queijo, certo? E que é um diferencial importante. As panelas de barro do Espírito Santo, produzidas lá no Espírito Santo, certo? Na região de Goiabeiras. Também tem uma indicação de procedências. Se você comprar uma panela de barro dessas, ela chega a custar 3, 4 vezes mais cara do que uma panela comum. Mas essa aqui é original, ela é feita artesanalmente e tal, e tem aí uma indicação de procedência. Para quê? Para que o consumidor não seja enganado de alguém que vai vender uma panela de barro dizendo que é de lá e que não seja, certo? Tem que ter aí a indicação de procedência. E outras, né? Quem já viu esse selinho aqui orgânico em produtos? Ah, esse vocês já viram. Isso é uma marca também. É verdade, é verdade. Isso é um selo também, né? Para que uma empresa, né, consiga colocar isso aqui ou dizer que o produto é orgânico e colocar esse selo aqui, tem que passar por um processo também. Então, existe uma regra para o produto levar esse selo de orgânico aqui. Vocês sabiam disso? Sabiam? Então, né, gente? Para ter esse selo aqui, carne carbono neutro, significa uma carne que foi produzida com menos emissão de carbono, certo? Que eu consigo. O carbono neutro significa todo aquele que eu emito, eu compenso depois. Isso é o carbono neutro. Indicação de procedência do Vale dos Vinhedos. Vinhos que têm esse selo aqui é uma indicação de procedência também. E outros tantos, né, gente? Tem vários outros selos de indicação de procedência e que são importantes para diferenciar os produtos, certo? Importantes. São coisas às vezes simples, pequenas,
mas que são importantes, certo? Vamos ver um outro videozinho dos doces de Pelotas, é bem legal, bem interessante.
isso, né, gente? O doce de Pelotas é realmente certificado, né? E ninguém de vocês esteve alguma vez em Pelotas? Alguém já esteve em Pelotas em algum momento? Então, Pelotas é realmente a terra do doce, né? Em qualquer lugar que você vá, restaurante, café e tal, sempre tem doce para oferecer. E esse tipo de doce, porque o doce de Pelotas é realmente muito famoso, né? E é realmente muito bom. Eles são doces portugueses, né? Então, eles têm todo um processo de fabricação que, para ter esse certificado de originalidade, ele tem que ser feito com as receitas originais e tal, né? Tem uma curiosidade que eu não vou me aguentar e tenho que contar para vocês. Sobre os doces portugueses, né? Que é quindim, olho de sogra. Vocês conhecem esses, né? Quindim, olho de sogra. Esses aí são doces de ovos, normalmente, né? Os doces portugueses, né? E eles são feitos com gemas de ovos, né? E olha só, a maioria deles nasceu. Tem o pastel de Belém, que é um doce famosérrimo. E, aliás, pastel de Belém ele só pode ser usado na região do Mosteiro de Belém, lá de Portugal, né? Que é uma certificação também de origem. Então, eles ali não podem usar o nome pastel de Belém. Então, eles usam pastel de nata, né? E tem o pastel de Santa Clara, que é a coisa mais maravilhosa que eu já comi na minha vida de doce, né? Aquela massa realmente parece um papel de seda, de tão fina. E, e aí, nesses mosteiros, né, em Portugal, eles usavam clara de ovo para engomar roupas, para engomar os hábitos das freiras e as vestes dos padres também, né? Nas igrejas. E aí sobravam as gemas. E aí eles faziam doces. E aí nasceram os doces portugueses, feitos à base de gemas de ovos. Mas são bons, muito bons. Mas, gente, o mais importante, né, é a, a importância de você ter uma certificação, seja ela de produto, seja ela de sistema da qualidade, né? Para que você se diferencie dos demais. E veja ali, ó, que são coisas simples, tipo doce, um bordado, né? O queijo, né? O orgânico, certo? São coisas simples, mas que tem que te diferencia dos demais, certo? Beleza? Então, pessoal, como tarefa da semana, nós temos. Quero que vocês selecionem pelo menos 3 das posturas a serem adotadas na empresa que você acha que pode aplicar no seu negócio. E para você pensar um pouquinho qual é que é a vantagem de ter um certificado de procedência. Beleza, pessoal? Beleza? Tudo certo? Então tá, bora fazer aí. Vou